Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Deuteronômio 28. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 28. E acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno nesse dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão a ti, e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Amém. Estava lendo essa palavra hoje e o que mais, a palavra que mais me chamou a atenção aqui foi a diligentemente. Tanto que eu marquei ela aqui. Então, aqui diz, se ouvires diligentemente a voz. O que é diligentemente? É com atenção, com cuidado. Eu não estou apenas escutando como eu escuto um rádio que está lá ligado. Eu não estou escutando apenas como eu escuto uma televisão que está lá ligada. Ou não estou escutando como eu escuto alguém que está falando ali na rua, passando. Eu estou escutando com atenção, com cuidado. Ouvindo em silêncio e prestando atenção em tudo que o Senhor fala. Amém? Amém. Amém. E eu fiquei pensando que isso é o que diz a palavra. E às vezes a gente fica pedindo para Deus falar conosco e a gente ora, a gente fala, Deus fala comigo, Deus, né, me dá um sinal, me dá uma direção. Mas já aconteceu muito com isso comigo. Eu pedi para Deus falar comigo, mas eu não parei para escutar Deus. É verdade. Às vezes a gente perde muito tempo tentando adivinhar o que Deus vai falar, em vez de parar e ouvir Deus falar. E Deus está falando. Mas talvez eu e você que não estamos ouvindo diligentemente, como diz a palavra. E a palavra ela é bem clara. Se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir. Então não adianta só ouvir Deus falar também, e não guardar e não cumprir nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. É para ouvir, guardar e cumprir. Amém? Amém. E o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, todas as bênçãos virão, e daqui em diante é só isso. Ó. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito serás o fruto do teu corpo, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, o crescimento das tuas vacas, do rebanho da tua... Então, tudo, se a gente fizer o que está aqui no primeiro verso, tudo vai se encaixando. Aleluia. Então a gente tem que ouvir com atenção, com cuidado, guardar aquilo que o Senhor está falando. A gente tem que se calar um pouco às vezes. Às vezes Deus não quer que a gente fale, Deus quer que a gente ouça em silêncio. Oração não é só dobrar nosso joelho e derramar uma caçamba de palavras para o Senhor. Aleluia. Né? E começar a falar sem parar. Oração muitas das vezes é dobrar o nosso joelho e muitas das vezes, como já aconteceu comigo, ficar um bom tempo em silêncio. Verdade. Que a gente às vezes fala tanto que a gente não ouve nem o nosso pensamento. Quem dirá ouvir é o Senhor. É verdade. Né? Então essa é a palavra que eu queria deixar nessa noite. Que a gente possa parar um pouco e ouvir ao Senhor. Ouvir o que Ele está falando, prestar atenção. Porque nem a gente gosta de ser, quando a gente está com a palavra, de ser interrompido, de ser atrapalhado quando está falando. Muitas vezes, né, a Bárbara fala que eu sou um pouco chato. Se eu estiver falando e alguém me interromper, eu já paro de falar. Eu não continuo. Eu não consigo continuar falando em cima daquela pessoa. Então, se a gente é assim, imagina Deus. Deus na sua soberania e glória,
vai ficar perdendo o tempo dele falando em cima, se você não para de falar para ouvir Deus. Verdade. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, agradecer a Deus por esse culto. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos. Por cada vida que está aqui, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos ministre nessa noite, Pai. Através dos louvores, da palavra, Senhor, das orações. Nós queremos te ouvir, Pai. Sim, Espírito Santo. Se Tu não falares, nós não iremos, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Que nós possamos acalmar o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso achismo, Senhor. Que tudo que procede de nós caia por terra, mas que a Tua vontade, a Tua palavra prevaleça sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guiado, Pai. Em nome de Jesus, que possamos avançar e jamais retroceder. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nos ensina mesmo a ouvir a Tua voz, a descansar na Tua bondade, a descansar na Tua fidelidade, na Tua misericórdia, que nos segue todos os dias da nossa vida, como diz a Tua palavra, e é isso que nós declaramos nessa noite. Que a nossa alma, que o nosso coração venha descansar nisso, na Tua bondade, na Tua misericórdia, na Tua justiça, Senhor, na Tua retidão, que o nosso coração venha descansar nas Tuas promessas, em um Deus que é fiel, em um Deus que é bom, em um Deus que, como diz a Tua palavra, o guarda de Israel que não dorme. Um Deus que está sempre de olho, sempre cuidando, sempre atento. Um Deus que vê, um Deus que sabe, um Deus que conhece, um Deus que sonda corações. E nós queremos te adorar nessa noite, te exaltar pela Tua bondade, Senhor. Oh Espírito Santo, vem neste lugar. Aleluia, Jesus. Enche os céus este lugar com a Tua doce presença, com a Tua grandeza. Tens Aleluia. liberdade aqui, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Verdade, Senhor. Rasga os céus, ó Aleluia, Jesus. Vem. Aleluia, Deus. Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. É verdade, Deus. Eu me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. Nós declaramos isso nessa noite. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz
bondade de Deus. Aleluia! Obrigada, Senhor, é a tua bondade e misericórdia que nos segue todos os dias, é a causa de nós não sermos destruídos. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, nós não merecemos tanto. Apesar de sermos infiéis, o Senhor continua fiel. Apesar de sermos falhos, o Senhor nunca falha. Apesar de sermos maus, Tu és bom, Tu és bom e o Senhor não muda. Aleluia. E em Ti nós estamos seguros. É verdade, meu Pai. Em Ti nós estamos seguros. Santo, santo. Aleluia. Leva-nos a andar sobre essa água. Aleluia. Sei que eu tenho crido. Sei que Deus me conhece comigo, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vou declarar aqui. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és
abre os caminhos, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos levanta, que nos fortalece. Sim, Tu és a Deus. nossa direção, o nosso socorro bem presente Glória a na hora da Deus. angústia. Tu és a nossa resposta, Tu és o nosso escape, Sim, Tu és Jesus. a nossa porta, o nosso caminho, a nossa salvação, o dono do nosso coração, das nossas Sim, vidas. Pai. A Ti nós entregamos todo louvor, toda honra. Sim, A Ti nós entregamos toda adoração nessa Aleluia. noite. Não há outro, não há outro, não há outro, Aleluia. não há outro, não há outro Aleluia. que se compare a Ti. Não há ninguém, não há ninguém. Tu és Aleluia. digno de todo Sim, louvor. Jesus. Santo, santo. Tu és digno de toda honra. Glória a Nós Deus. Te adoramos. Não pelo que o Senhor faz, não pelo que o Senhor pode, mas por quem o Senhor é. Me submergir a tua mão. É a Tua mão. Me faz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia! Glória a Deus. O Senhor disse assim pro Ezequias, né? Pro Ezequias. Não te preocupa, tu não vai precisar lutar. Essa batalha não é tua, essa batalha é do Senhor. Aleluia. Aleluia. Essa batalha é minha. O Senhor toma a nossa guerra como Glória a dele. Deus. As nossas batalhas são as batalhas do Senhor. E quando o Senhor se levanta por nós, quem será contra nós? Quando o Senhor se levanta por mim e por você, não há nada que possa resistir o poder do nosso Deus. Aleluia. E Ele fala, não temas, mas fica observando, porque tu vai ver o livramento que eu vou te dar. Tu vai ver a vitória que eu vou te entregar. Tu Amém. vai ver, os nossos olhos vão enxergar Receba, Senhor, em nome de o Jesus. livramento, a Aleluia. vitória, a conquista, o milagre. Porque Aleluia. essa batalha não é nossa. Amém. Essa batalha é do Senhor. Amém. Amém. E a Bíblia fala que enquanto eles observavam o próprio Deus movendo tudo para destruir os inimigos, eles adoravam. Os levitas adoravam e o rei se prostrou e começou a adorar e louvar, e no meio daqueles louvores, daquela rendição, daquela entrega, onde ele permitiu que Deus fizesse do jeito dele, eles receberam a vitória. Porque o nosso Deus já tem. Pode deixar. Nosso Deus já tem um caminho aberto para nós passarmos. Quando Deus tira o povo com Moisés lá do Egito e manda eles pelo deserto, eles dão de cara com o mar vermelho e eles se assustam. Mas Deus já tinha um plano para abrir o mar. Aleluia. Eu não sei se você Aleluia. está entendendo o que eu quero Amém. dizer, mas quando Deus nos tira de um lugar ou nos dá uma direção e a gente fica com medo porque a gente só vê um mar na nossa Aleluia, frente, não tem Jesus. para onde correr. Mas Deus já tem um plano para abrir aquele mar. E a gente não sabe como Deus vai fazer, mas Deus já tem um caminho aberto para a Aleluia. gente passar. Aleluia. Deus já tem um plano, Deus já tem um propósito. Adorar, é se render, é Aleluia. descansar, é confiar. E como nós ouvimos aqui, ouvir atentamente a voz do nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu e você já somos mais que vencedores. Essa é a promessa de Deus para nós. Diga isso. Mas não vai. Por quê? Porque eu não sou
descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Chegando para alcançar eu e você. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Libera a palavra, profetiza sem parar. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Amém. Amém. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Aleluia. E elas vão nos levar a esse lugar de vitória. Amém? Amém. Quero deixar com vocês Levítico. Vamos abrir Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27. E o verso 30. Levítico 27 e o 30. Amém? Diz assim: todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Já tem um dono, já pertence a alguém. É ao Senhor. São por deste valor. Em todos os dízimos de seus rebanhos, um de cada 10 animais que passe debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor. Você está comigo aí? Senhor. 33. O proprietário não poderá separar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer substituição. Se fizer alguma troca, tanto o animal separado quanto os seus substitutos se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os... É certo a gente pagar um imposto? Confrontando Jesus, né? Querendo fazer uma pegadinha ali para pegar Jesus na curva. Aí Jesus disse assim, ó, me traz aqui uma moeda. Jesus falou, me traz aqui uma moeda. De quem é a impressão do rosto que está nessa moeda? E eles disseram, é de César. E aí Jesus disse, então tu dá para César o que é de César. E tu dá para Deus o que é de Deus. E aqui, Levítico fala isso. Que os dízimos da terra, o produto das lavouras, o fruto das árvores, o dízimo dos rebanhos, os animais que passam debaixo da vara do pastor, ou seja, hoje para nós, o que passa pelas nossas mãos, o dízimo, o 10%, ele pertence ao Senhor. Glória a Deus. Então tem uma parte que é minha, tem uma parte que é para o César, que hoje o César é o governo, é o sistema, é as suas contas, conta de luz, a conta de água, a comida, a internet, a gasolina, para você viver nesta terra. É isso que representa a parte do César. Mas existe uma parte que é de Deus, e nessa a gente não pode mexer, porque ela já pertence ao Senhor. Está aqui o dízimo, pertence ao Senhor. Aleluia. É separado, é consagrado para o Senhor. Então Deus, ele nos dá 100% de algo, vem para nossas mãos. Desse 100%, o dízimo, que é o 10%, pertence ao Senhor, nós devolvemos a Ele. E os outros 90% que fica na nossa mão, com que é da compra e o que eu posso usar para o meu lazer, para o meu desfrute, para o meu, né, para algo assim. Mas 10% eu não posso mexer, porque não é meu, pertence ao Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Então, que nessa noite a gente possa ter esse temor de saber que aquilo que não pertence a mim não pode ficar na minha mão, porque isso é roubo. Eu preciso devolver para aquele que é o dono, para aquele a quem aquilo pertence. Os dízimos já tem um dono,
que é o Senhor, já pertence a Deus. Por isso nós trazemos na casa dele, na casa de Deus, na casa do tesouro, para que haja, como diz a palavra, mantimento na casa dele. Aleluia, E você fazendo isso vai ver com certeza as janelas do céu abertas sobre a sua vida. E bênção sem medida, como a gente cantou aqui. Haverá chuvas, nuvens que trazem chuva de bênção. E isso virá sobre a minha e sobre a sua vida. Ouvindo, guardando, obedecendo e praticando aquilo que o Senhor tem nos falado. Amém? Na sua semente, aquela parte que não é nem sua, nem do César, mas que é do Senhor. E nós vamos devolver a Ele, nós vamos trazer diante do altar nessa noite. Estaremos orando em nome de Jesus. Amém? Nossa adoração, dia e noite, suba-te nossa adoração. Dia e noite, suba-te nossa adoração. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você vem aqui, suas finanças ao Senhor, estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do altar essas sementes, esses dízimos, essas ofertas. Como diz a tua palavra, o altar do Senhor é o que santifica as ofertas. Nós declaramos essas sementes santas e como um fermento que traz crescimento para a massa. Declaramos essas sementes trazendo crescimento para a vida financeira do teu povo, das famílias que estão aqui representadas, trazendo suprimento, mantimento, recurso, provisão, milagres, riquezas vindo de todos os cantos para suprir cada uma das suas necessidades e que em nome de Jesus nessa noite todo espírito contrário as finanças, toda a ação do devorador, o migrador, o cortador, o tranca-rua, o espírito da miséria, os demônios que travam as nossas finanças, que travam as empresas, que travam as negociações, que travam os comércios, que travam as nossas vidas financeiras, caia por terra nessa noite, sejam destruídos e enfraquecidos, e declaramos em nome de Jesus a bênção do Senhor, que enriquece e que não causa dores vindo sobre o colo de cada um dos teus filhos que estão neste lugar, e que esta obra também cresça e apareça sobre a face da terra para que vidas sejam salvas, sejam ganhas, sejam alcançadas para o Senhor neste tempo, em nome do Senhor Jesus, e que haja riqueza e provisão em abundância, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, mas você pode aplaudir mais forte, recebendo a apóstola diretamente. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Jesus, né? Louvado seja Deus, né? Sentindo, soubesse quem chegou aqui, né? Ô, glória! É verdade. Que vocês são neste lugar, né? O quanto tem gente preciosa escolhida, né? Por Deus para poder estar nesse lugar. Eu queria que você abrisse comigo lá em João 15. 8 em diante, né? Nos fala assim, João, capítulo de número 15 e o verso de número 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vou repetir. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerem permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Vou repetir o 16. Fala assim: não me escolheste vós a mim.
Repita comigo, não me escolhestes, Não me escolhestes, vós a mim, vós a mim, mas eu vos escolhi. mas eu vos escolhi. Mas eu vos escolhi. Mas eu vos escolhi. A usar a autoridade que Ele nos deu, né? Deus, Ele nos deu autoridade. A gente consegue lembrar daquela história em que havia uma grande tempestade. E enquanto estava acontecendo aquela tempestade, né? Jesus estava lá no mar dormindo, mas daí eles acordam ali Jesus e eles não estão vendo que a gente vai perecer. E Jesus então se levanta e Ele dá uma ordem ali aos ventos, né? E aí a tempestade, tudo começa a se acalmar, tudo começa a mudar, porque Jesus usa da autoridade que Ele tinha, né? E nós precisamos aprender a usar também da autoridade que Aleluia. Jesus dá. A Bíblia diz aqui que não fomos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. Você foi um escolhido. Diga para a pessoa que está perto de você, você foi um escolhido. Você foi um Você escolhido. foi escolhido. Amém. Escolhido para quê? Para que eu fui escolhido? Às vezes a gente é escolhido para fazer um curso, às vezes a gente é escolhido para uma vaga de emprego, às vezes a gente é escolhido para várias coisas. Mas para que eu fui escolhido? Eu fui escolhido para ir e dar fruto. Diga para a pessoa que está perto, você foi escolhido. Você foi escolhido. E nomeado. E nomeado. Para dar fruto. Para dar fruto. Amém? Essa é a escolha de Deus. Amém. Deus, Ele nos escolheu. Não fui eu que escolhi Deus. Deus me escolheu. Olha, essa pessoa que eu escolho e nomeio ela, eu dou autoridade para ela ir e dar muito fruto. Amém? Amém. Então Deus, Ele de uma covarde, porque às vezes a gente vê a situação, a gente pode parar aquela situação com a autoridade que a gente recebeu, porque a gente foi escolhido e nomeado para reagir, para dar frutos, e a gente às vezes não usa daquela autoridade, a gente não dá fruto porque não usa da autoridade que Jesus nos deu. Mas hoje Deus, Ele quer restaurar isso em mim. Amém? Amém. A gente sabe que se nós pegarmos um vinho novo e colocar num odre velho ali, daqui a pouco quando a gente vê, aquele odre estoura, né? E perde-se o odre e perde-se também o vinho, né? Então, para pegar um vinho novo, eu preciso também de um odre novo, eu preciso de uma restauração também. Não dá para pegar uma coisa nova, restaurada, né? E daí então coloca aquele móvel novo ali, aquela coisa nova, e daí tudo novo, né? Então assim, senão aquilo que é novo começa a parecer velho, mesmo estando novo num ambiente velho. Você entende? Amém. Então digamos que eu pegue uma coisa, né? A gente vai olhar, eu lembro que eu cortei o cabelo, dei uma cortadinha no cabelo, dei uma pintadinha, né? Aí todo, nossa, como ficou mais nova, ficou mais nova, ficou mais nova. Assim, meu, ainda não fiquei mais nova, né? Aí já vai, aí de pintar o cabelo já dei uma cortadinha, de cortar, daí já fiz uma sobrancelha, de fazer uma sobrancelha, daí já pensei, preciso perder uns quilinhos, daí perder uns quilinhos, já pensei, meu, um sapatinho novo, né? Aí daí quando vê, tu vai arrumando, né? E vai deixando tudo novo, né? Por quê? Porque senão aquilo ali vai se estourando, aquilo que veio novo, se tu não ir conservando, arrumando e preparando o ambiente para ficar mais novo, vai ficando velho de novo, né? Então a gente precisa estar sempre renovando e usando da autoridade que Jesus nos deu. Quando eu olho aqui no 16, hoje eu estava em casa pensando, de tarde, nessa palavra, e eu estava pensando assim, eu estava me lembrando, né, das escolhas, né? Quando eu era nova, bem menina, assim, eu ia na escola. Eu estava na escola, às vezes eles escolhiam a equipe para jogar vôlei, para competir, né? E daí eles escolhiam a fulano, ciclano, Deltrano, nananã, e eu ia ficando por último, ia ficando por último, ia ficando por último. Aí tinha uma outra menina que se chamava Dirce, que ela era bem gordinha assim, né? Mais gordinha que eu, bem gordinha. E daí, tipo, ela também não jogava bem. E daí ficava ela e eu por último, né? Aí quando a equipe sobrava nós duas, a equipe ia escolher, em vez de escolher eu, né, que era mais magrinha, né? E daí, com certeza, eles escolhiam a Dirce e deixavam eu de lado. Eu era a última, então eu entrava num time não por escolha, eu entrava no time porque eu fui a sobra. E daí eu fazia assim, né? A bola passava aqui pelo meio, mas eu não conseguia acertar a bola. E eu não tinha essa coisa de jogar bem. E eu lembro disso, sempre era uma tortura para mim na educação física, quando tinha
essa separação de times, né? Porque eu sabia, vai ser o dia da humilhação, né? O dia que eu não vou ser escolhida de novo, né? O dia que eu fico por última. Aí ficava por última, mas ainda tinha aquela esperança de ser escolhida na frente da Dirce. E não adiantava, a Dirce era escolhida na minha frente. E eu era a última, porque eu não jogava bem, né? Mas quando eu vim para Cristo, eu sempre me lembro disso. Quando eu vim para Cristo e eu descobri nessa palavra que não fui eu quem me escolhi. Foi Ele que me escolheu. Ele me quis. Se eu jogo bem vôlei, se eu não jogo bem vôlei, se eu faço direito, se eu não faço direito, Ele me escolheu e Ele me nomeou e disse, olha, vai lá e tu vai dar fruto. Amém. Não porque eu quero dar fruto, mas eu tenho uma missão. Quem manda fogo do céu não é eu que faço o fogo, não é eu que acendo o fogo, é Deus quem manda fogo do céu, mas é o sacerdote que faz com que aquele fogo continue queimando sobre o altar. Aleluia. Né? Então é eu que vou fazer, alimentar aquele fogo com lenha, né? Então Deus manda fogo, mas o sacerdote, né? Aquele que foi continue sempre ardendo sobre o altar, né? Ele que coloca lenha, né? Quando a gente fica pensando em lenha, a gente pensa em quem? Em cruz, né? Jesus, ele foi para uma cruz, né? E ali, quando a gente pensa em cruz, o que vem para a nossa mente? Renúncia. E a gente fica pensando, poxa vida, como é que eu vou fazer para alimentar o fogo que Deus mandou sobre a minha vida? Aquilo que Deus fez, Ele me escolheu e agora Ele quer algo de mim. Ele não me escolheu só para dizer assim, tu é escolhida. Ele escolheu, né, como aquele time escolhia as pessoas para jogar bem o futebol, né, para jogar bem o vôlei, né, para eles ganharem, para aquela equipe ganhar. Escolhido, você é o melhor. Aleluia. Diga para a pessoa que está perto de você, você é o melhor que Deus poderia ter nessa terra. Para dar fruto, amém? Como é que eu dou fruto, né? O fruto ele não vem senão por uma intimidade, né? Intimidade é algo que um casal, por exemplo, como é que eles têm um fruto, né? Como é que a gente sabe que o Noah nasceu, né? A gente já imagina, né? O casal teve intimidade e dessa intimidade nasceu um fruto, né? Que foi o Noah, né? Então a gente consegue entender como é que vem um fruto, né? Um fruto vem de uma intimidade, né? Quando eu tenho intimidade com Deus, sempre eu vou dar fruto. E aonde que Deus ele é glorificado? Quando eu dou fruto. Quando que Deus, como eu me torno uma adoradora, né? Às vezes a gente fica pensando, o que é ser um verdadeiro adorador, né? O verdadeiro adorador, ele sempre vai dar frutos, né? O verdadeiro adorador é aquele que tem intimidade. Aleluia. E na intimidade, ele começa a vir os frutos, né? E aí, ali dos frutos vem o fogo, né? Vem o barulho, vem a alegria, né? Nós sabemos que não existe, se não dá fruto, não tem alegria, né? A nossa alegria é Jesus bem desanimado, assim, né? Nas imagens que a gente tem lá de Roma, né? Não sei se vocês já foram católicos, né? Eu fui, né? Então eu sempre tinha muita dó de Jesus, né? Eu dizia, coitadinho de Jesus, né? Por que ele teve que morrer naquela cruz? Coitadinho. Tu também fosse? E aí eu ficava pensando assim, ó, coitadinho dele, né? Olha como ele é triste, né? Olha como ele apanhou, olha como ele foi machucado, né? Eu pensava assim, né? Tinha muita dó de Jesus. E hoje, graças a Deus, né, por essa libertação, né? Jesus, ele não é nada coitado. Jesus, ele é poderoso e ninguém consegue, né, dar vida, né, por um amigo como ele deu, né? Ele se doou, ele foi porque ele queria dar frutos, né? E a intimidade que ele tinha com o Pai fez com que ele escolhesse dar frutos, né? E nesse fruto que ele deu hoje, eu e vocês fomos frutos, né? Fomos escolhidos como ele foi escolhido por Deus. Eu e você também somos escolhidos, né? Mas ele ali decidiu ser a lenha, né? Ele decidiu ir para aquela cruz, né? Ele decidiu viver uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida de dizer não para o pecado, uma vida de oração, né? Às vezes a gente pensa assim, como que eu vou dar fruto, né? Dizendo, olha, é 15 minutos que eu poderia ficar no celular, mas é 15 minutos que eu vou falar em línguas, né? É 15 minutos que eu poderia ver uma série, eu poderia ver um programa, né? Mas é 15 minutos que eu vou orar pela minha família, é 15 minutos que eu vou orar pelo meu bairro, pela minha cidade, pela minha igreja, né? É uma comida que eu poderia comer, mas é uma comida que hoje eu vou dizer para ela, não, hoje eu vou abrir mão de ti, né? Isso é lenha, isso é cruz, isso é renúncia, isso tudo vai gerar frutos, né? Vai fazer com que o fogo
arda continuamente sobre o altar. Eu vou alimentar aquele fogo que Deus colocou dentro de mim, né? Ele me escolheu, Ele me nomeou para que eu dê frutos, né? E esse fruto venha a permanecer. Então essa lenha que está sobre o altar, ela tem esse fogo que foi colocado sobre o altar, ele precisa permanecer. E quem alimenta esse fogo é eu, não é Deus. Deus manda o fogo, né? Todas as vezes que a gente vai olhar aqui na Bíblia, foi Deus quem mandou o fogo, né? Mas quem alimenta esse fogo sou eu, né? Eu que tenho que fazer o fruto permanecer. Então o fruto ele nasce de uma intimidade que eu tenho com Deus, né? Glória a Deus. Eu tô tentando mandar para alguém. E aí quando a gente vê, né, que ele nasce dessa intimidade que eu tenho com Deus, que legal! Confirmando e afirmando. Intimidade com Deus sempre vai gerar frutos. E esse fruto, ele precisa permanecer. Então não é só o quanto eu vou dar, mas eu preciso, quanto esse fruto vai permanecer, né? E esse fruto permanece quando eu alimento o fogo, quando eu alimento ali continuamente esse fogo sobre o altar. E eu preciso ser essa pessoa que não só dá o fruto, mas que faz com que ele permaneça, né? Para que o Pai seja glorificado. E isso faz de mim uma adoradora, faz de ti um adorador, né? Aonde que Deus é glorificado? No fruto que eu dou. Entendeu? Aonde eu sou glorificada, aonde eu sou bem vista por Deus, quando eu sou escolhida, vocês são escolhidos. Uau, Deus escolheu. Glória a Deus. Uau, Deus escolheu, né? Entre tantas mulheres que existem na terra, né? Tantas mulheres bonitas, né? E belas, né? O Juninho escolheu a pastora Bárbara, né? Então ele olhou para ela e disse, é essa a que eu... E deu certo, né? Ele escolheu e deu um fruto, né? Entre todos os galãs que existiam na face da terra, ela escolheu, né? É este que eu vou escolher para dar uma semente para gerar um fruto, né? E ali foi uma escolha, né? Não foi uma coisa assim do nada, né? Então a gente faz escolhas. Hoje a roupa que você vestiu, né? Essa roupa bonita que tu tá vestido, foi uma escolha, né? Tu olhou lá, com certeza tinha outras, né? Mas tu escolheu, eu vou com essa roupa, né? Ó, o Adão escolheu esse tênis, né, Adão? Bonito. Eu escolhi isso, né? Hoje eu escolhi essa roupa, hoje eu escolhi comer isso, hoje eu escolhi... Então nós fazemos várias escolhas e nós damos àquela pessoa que é escolhida naquele momento, né? São momentos que criam memórias e Deus, ele nos escolheu. E o propósito de Deus é para mim dar fruto, e eu só dou fruto se eu tenho intimidade, e quando eu tenho intimidade o fruto vem, mas eu não posso só ter aquele fruto, daí Deus é glorificado, mas não pode, aquele fruto precisa permanecer, Deus manda fogo para o fruto, né? E aí eu preciso colocar lenha através da minha renúncia, das minhas, do meu momento de oração ali, para que aquele fruto possa permanecer, né? Então, o fogo arderá continuamente sobre o altar, diz Levítico 6, o verso de número 12, ali, se eu não me engano, que o fogo ia arder continuamente, né? E quem faz o fogo arder ali continuamente, com continuidade, é o sacerdote, não é Deus. Mas quem manda ali o fogo é Deus. Aleluia. Deus, ele quer mandar fogo em mim. Deus quer mandar fogo em você. Glória a Deus. E Deus, ele manda esse fogo, mas é na minha intimidade que vem esse fogo para gerar esses frutos. Aleluia. E esses frutos, então, permanecerem através da continuidade do fogo que eu vou, da lenha que eu vou alimentando esse altar. Amém. Amém. Entende? Eu lembro que a gente estava nos 52 dias lá na igreja, né? E terminou os 52 dias e todos os dias indo para o culto, né? Todos os dias de jejum de carne, todos os dias indo lá para a igreja orar, né? Todos os dias lendo o Novo Testamento. E esse ano a gente teve que ler 2 vezes ainda, né? E a gente teve que ler Jeremias, a gente teve que ler ainda Neemias, Esther, Malaquias e Esdras, né? Então a gente teve que ler ali e a gente aprendeu muito, foi muito bom, né? Mas e daí agora, o que acontece? Aquilo foi tão
aí vai ser só uma história linda, né? E não, eu preciso dar continuidade a isso. Aleluia. O meu Jesus, ele não pode ser um Jesus triste, né? E às vezes a gente carrega Jesus, né? Ele carrega Jesus dentro de mim, dentro de você. Você escolheu, você o aceitou, né? Ele te escolheu e você o aceitou, você o recebeu, né? E aí, às vezes a gente está igual o Jesus lá, não mais vivo eu, diz o apóstolo Paulo, né? Cristo que vive em mim, né? E às vezes a gente está igual aquele Jesus lá de Roma, né? Triste, vai para a igreja. Como tá, irmão? Tá tudo bem, com uma bênção. Não, vai dar certo, eu acredito, eu creio, né? Tá faltando fogo, né? Tá faltando lenha, né? Para alimentar o fogo de Deus ali nesse altar. Então tem um altar dentro de ti, tem um altar dentro de mim, eu preciso alimentar, Aleluia. né? Como é que foi o culto, Adão? Oh, poderoso! O que Deus falou? O que Deus falou lá naquela igreja hoje? Que eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido para dar fruto. Então, tipo assim, ó, eu vou me santificar, eu vou me purificar, eu vou largar o pecado, eu vou ser um homem santo, eu vou ser uma mulher santa, eu vou ser um jovem cheio do Espírito Santo, entendeu? Como é que foi o culto, Pietro? O culto hoje estava poderoso. Eu cantei aquela música, o Deus que... Aquele que acalma o vento. Se esquecer a letra, tu só canta. Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Pronto, já incendiou a casa. Vocês Aleluia. conseguem entender? A gente já dá uma animada no ambiente, né? Daqui a pouco tá todo mundo animadinho e a gente nem entende, mas as pessoas ficam animadas. Mas se eu chegar em casa emburrada, entendeu, Alicia? Emburrado, né, Toninho? E bicudinho, né? Ou bicudinha, né? Se eu chegar em casa assim, vai dizer assim, onde eu tava? Eu tava na igreja. Oh, meu Deus, esse Jesus aí é muito triste, é muito bravo. Não, o nosso Jesus não é assim. O nosso Jesus é aquele que manda fogo. O nosso Jesus precisa ser glorificado, né? E como que Jesus vai ser glorificado, né? Às vezes a gente vem aqui para a igreja, a gente abraça todo mundo, cumprimenta, dá um melhor sorriso, né? Abraça, fala tantas coisas legais, mas aí chega em casa, o que a gente faz? Esse cachorro, esse gato, esse pelo, ninguém tirou esse aqui, né? E a gente às vezes em casa não dá um abraço, Verdade, ninguém, Senhor. não dá não conversa, né? Não senta para conversar com ninguém. Aqui a gente tira tempo e conversa, né? E quando chega em casa não faz nada disso com a família, né? Então Jesus não está sendo glorificado na nossa casa, né? Verdade, a gente não está dando fruto lá na casa, né? E a gente precisa chegar em casa e dizer, e aí, tava lá, foi tão legal, foi tão bom, aconteceu isso, tem isso, aconteceu aquilo. Então Jesus começa a ser glorificado. Tu tá colocando lenha para o fogo continuar ardendo. Glória a Deus. Continuamente, né? Não só aqui, mas lá na casa, lá no trabalho, né? No trabalho também. Diz, nossa, essa música aí tocou ontem lá na igreja. Ai, que legal. Nossa, ontem eu tive uma experiência tão legal. Foi assim, assim, assim. Foi assado, 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 né? E foi desse jeito, né? E as pessoas, então, elas acabam recebendo e Jesus começa a ser glorificado. Glória a Deus. Né? Então, o nosso Deus tem que ser glorificado na nossa casa. O nosso Deus tem que ser glorificado, né? Jesus, ele é glorificado quando eu dou fruto. E esse fruto tem que permanecer. Então, não é só dar fruto um dia. Não é só dar fruto 2 dias. Não é só dar fruto 3 dias, né? Entendeu? Amém. Tem que dar fruto continuamente. Como fazendo isso? Sempre renunciando, né? É uma decisão ficar alegre, ficar feliz. Eu podia ficar emburrada, né? Eu podia ficar em casa, né? Choramingando. Eu podia ficar... uma decisão ficar desanimada, né? Sim. Mas eu fui escolhida para quê? Para ficar desanimada? Tu foi escolhido para ficar desanimado? Tu foi escolhida para ficar desanimada? Tu foi escolhido para ficar triste? Tu foi escolhida para murmurar? Tu foi escolhido para falar palavrão? Tu foi escolhido para xingar? Tu foi escolhido para bater pé e ficar choramingando e insistindo? Não, a gente foi escolhido por uma causa. Qual é a minha causa? Dar fruto. E quando eu dou fruto, ele é glorificado. Aleluia. Eu me torno uma adoradora, né? E aí ele é glorificado quando eu dou fruto. Né? Aleluia, E a Jesus. gente está falando de fruto no sentido almas, mas a gente está falando fruto no sentido também caráter, né? Então, assim, os frutos do Espírito são paz, alegria, amor,
mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade. Tá faltando 2. Mais um. Longanimidade. Tem o pavio, tem gente que tem o pavio curto, né? Tem gente que tem um longo ânimo, né? Tem um pavio bem esticado, é tolerante, né? Consegue parar, refletir e daí então depois reagir, né? E nós precisamos dar esses frutos também, que são frutos do Espírito. Aleluia. Eu só dou esse fruto se eu tenho intimidade. Entendeu? Se eu não estou na presença de Deus, não tenho intimidade, eu vou ficar rancoroso, rancorosa, eu vou xingar, eu vou ficar descontrolada, vou querer ficar pecando, eu não vou conseguir dizer não para o pecado. Eu acabo me deixando levar pelo pecado. Verdade, Jesus. Porque não tem intimidade. Entendeu? Entendeu o que é intimidade? Intimidade é quando tu vai, fecha a porta do teu quarto, entra lá no teu quarto em secreto, tu conversa com Deus sobre tudo que tu pensa. Para as pessoas que tu gosta. Só tu quer contar para Deus. E Deus também tem coisas que Ele quer contar pra gente. Uma vez, eu sempre conto isso, né? Eu acho que vocês já estão carecas de saber, mas sempre vale a pena falar de novo. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, eu estava me sentindo muito sozinha. Sabe quando tem um monte de gente, mas tu se sente sozinho, solitário, né? Solitária. E eu lembro que eu estava sentindo assim, muito sozinha. Eu disse para Deus, eu não estou bem, eu estou me sentindo tão sozinha. Aí eu fui para casa, era época de Natal. E daí eu fui para casa, fechei a porta do meu quarto, dobrei o meu joelho e comecei a chorar. Eu disse, Deus, estou me sentindo tão sozinha. E eu escutei uma voz lá no meu espírito. Falou bem assim, eu também. Eu parei, eu disse, tu também? Aí Deus começou a falar comigo. Época de Natal, todo mundo fala que me adora, que me ama, mas eles estão interessados em bebida, eles estão interessados em festa, eles estão interessados em presentes, eles estão interessados em férias, eles estão interessados em passear, menos em mim. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor está mais sozinho do que eu mesmo. Entendeu? Mas isso aí foi na intimidade que eu descobri. Deus, Ele também quer contar para nós como Ele está se sentindo. Entendeu? Aleluia. Deus, Ele quer contar para nós várias coisas. Né? Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, eu sempre gosto de contar essa história porque marcou a minha vida. Eu lembro que eu estava na igreja e aquele dia era uma vigília bem poderosa. Eu falei, que legal, vamos nessa vigília. E daí ali me joguei, veio uma unção, foi bem poderoso. Eu lembro que eu me joguei no chão, abri os braços assim, né? E fiquei ali no chão com os braços abertos. E eu lembro que estava calor também. E aí o ventilador, né, jogou. Aí eu comecei a chorar. Daí quando a gente chora, às vezes sai uma coisinha do nariz, né? E eu lembro que o ventilador... E eu estava com os braços assim, aquilo começou a coçar. E eu estava em forma de cruz. E eu não queria sair, mas daí eu pensei, tá coçando. Peguei e fiz isso aqui, né? Tirei o cabelo, limpei o nariz, né? E as minhas lágrimas, limpei. E voltei com o braço assim, continuei falando com Deus. Quando eu comecei a falar com Deus, Deus falou, o meu filho também tinha o cabelo comprido. Ele era nazireu. E ele estava na cruz, mas ele não pôde fazer esse gesto que tu fez. Ele não pôde tirar o cabelo do nariz quando deu coceira. Meu Deus, acabou comigo ali. Mas aquilo ali, Deus me mostrou que eu podia fazer isso aqui, né? O que estava me incomodando. Mas Jesus não pôde fazer isso porque tinha pregos na mão dele, né? Então a gente às vezes não entende, sabe? O Jesus, ele fez isso para mim viver bem. Ele não morreu naquela cruz para mim olhar para ele e dizer coitadinho que ele é. Ele morreu naquela cruz para mim viver a vida que ele veio dar para mim. Uma vida boa. E ele me escolheu, olha, eu vou morrer para você viver uma vida abençoada, uma vida melhor, Jesus. Né? Então eu vou te nomear para te dar fruto. E o teu fruto permanecer. Né? Mas tu tem que colocar lenha, né? Tu não precisa vir para a cruz. Mas tu tem que colocar lenha todos os dias sobre o... Quando tu dá fruto, nesse manter ali, Deus é glorificado. E eu me torno um verdadeiro adorador. Entendeu? Aleluia. Um adorador não é aquele que fica cantando. Um adorador é aquele que dá fruto.
Entendeu? Fruto, às vezes, levando uma paz. Fruto, às vezes, acalmando o vento, né, de dentro de casa ou dos ambientes onde a gente está. Ou fruto no sentido de ganhar aquela pessoa mesmo. Porque não tem como tu levar o fruto do Espírito e não gerar frutos físicos. Vocês entenderam? Que se tornam eternos, né? Vocês entenderam o que eu estou falando? Ganhar as almas, né? Ganhar as pessoas. Imagina tu sair daqui da igreja hoje, chegar em casa e tu ver uma situação bem chata e daí tu começar a xingar e brigar com todo mundo dentro de casa. A tua mãe vai dizer assim, tu veio da igreja? Entendeu? Deus, ele não está sendo glorificado. Mas imagina tu chegar em casa e tu ver uma situação bem complicada e tu dizer, Deus vai mudar isso hoje. Deus é poderoso para transformar. Vou orar. Senhor, em nome de Jesus. E vai orando ali. Ou começar a cantar uma música. Ou começar a contar aquilo que aconteceu na nossa casa, né? Na igreja. E daí, dentro de casa. E daí, nisso Deus é glorificado. Todo mundo vai dizer assim, ó. Conversa com o Pietro, que o Pietro vai na igreja. Ele tem uma palavra para falar para nós. Vai lá, conversa com a Alicia, que a Alicia teve na igreja. Ela então pode mudar essa história. Nós somos escolhidos não mais só por Deus, mas pelas pessoas também. Vocês entendem? Amém. Eu não fui escolhida lá, né? A Dirce foi escolhida no meu lugar para jogar vôlei, né? Porque eu jogava mal. Eles não estão errados, eles estavam certos, né? Quem que vai escolher alguém que joga mal, né? A equipe ia perder. Mas o que acontece? Eu não fui escolhida lá, sabe? Mas eu fui escolhida por Deus. E quando eu dou fruto, e o meu fruto permanece, e eu faço fogo arder sobre o altar, as pessoas também vão me escolher. Vocês entendem? Amém. Jesus, ele deu fruto, deu ou não deu? Amém. Cadê os frutos de Jesus aqui? Amém. Glória a Deus. Deus manda fogo do céu, não manda? Manda. E quando a gente vai renunciando, colocando lenha, a gente faz esse fogo arder. A gente não é só crente na terça-feira. A gente é crente também na segunda, quando não tem culto. A gente Sim, é crente Jesus. também na quarta, quando não tem culto. E Jesus, ele era crente todos os dias. Todos os dias ele foi crente. Sim. Aí ele morreu, ele ressuscitou, ele continua sendo crente. Né? Ele ficou 40 dias com o corpo ressurreto aqui. E hoje a gente fica pensando, ele está lá na eternidade. O que ele está fazendo lá na eternidade? Diz que ele vem buscar a gente. Ele está lá intercedendo, ele continua sendo crente. É contínuo. Ele nunca parou de ser crente, ele nunca parou de crer, ele nunca parou de colocar lenha. Vocês entendem? Mesmo na eternidade, ele sendo Deus, ele continua colocando lenha sobre o altar, né? Através da intercessão. E eu preciso também alimentar isso. Amém? Eu não posso parar. Ó, vou contar mais uma coisa para vocês. Eu lembro que, e vou contar e daí já vou estar encerrando. Eu lembro que quando eu era nova convertida, eu ia para a igreja, né? E a minha igreja era igualzinha essa daqui, igualzinha. Né? O que tinha de diferente? Já vou dizer. Ela era azul, assim, igual essa, de madeira, a igreja que eu conheci Jesus, né? Do missionário Celso, igualzinha. E aqui na frente, em vez de ter essa borboleta, estava escrito em isopor, com glitter azul. Jesus te ama. Era essa a minha igreja e eu ia lá. Quando eu ia lá, eu escutava o missionário pregar e falar. Ele falava, eu chegava em casa, eu fazia minha mãe não ia, eu fazia minha mãe, sentava assim no canto da geladeira e eu ficava em pé e eu pregava para ela tudo que o pastor tinha pregado. Glória a Deus. Mais do que eu pensava, mais do que eu achava e mais do que eu queria que ela mudasse. E ali eu ficava pregando, ela dizia, Deus, eu continuava. Chegava o meu irmão a fazer a mesma coisa, chegava o meu pai a fazer a mesma coisa. E tudo o que acontece, o fogo tinha que continuar ardendo sobre o altar. Glória a Deus. Eu ficava continuando colocando fogo. Quando tu está ensinando, quando tu está pregando, tua mãe não veio, né? Mas tu veio. Amém. Entendeu? Amém. Então o que acontece? Essa palavra que está aqui tem que ser pregada lá. Quem vai pregar lá? A apóstola? Não, quem vai pregar? O Pietro, entendeu? Amém. A Dona Maria não veio, né? Não veio. Mas quem veio? Dizer para ela, olha, lá nós cantamos essa música, lá foi feita essa oração, essa palavra aconteceu isso, seu Roberto lá é tão legal, um dia eu queria que vocês fossem também, né? A Alicia não, o teu pai não veio, né? Mas quem veio? Tu. Então o que tu tem que fazer? Pregar, ensinar aquilo. Isso é dar fruto, isso é cruz, isso é alimentar com lenha para o fogo
continuar ardendo. Amém. Então o fogo não vai parar aqui, sabe? Aqui daqui a pouco vai fechar as portas. Daí acabou tudo? Não. Vai continuar lá na casa de vocês esse culto. Vocês entendem? Amém. Não entende? Sim. Isso mesmo, o culto tem que continuar ardendo todos os dias, tá? Amém. Então, tu também. Tu vai chegar em casa, o que vai acontecer? Não, pra mim não. Tu vai pregar pro Davi, pra Amanda, né? E dizer, olha, hoje eu tive lá no Oeste, foi tão legal, aconteceu isso, isso e isso, né? Aconteceu mais isso, isso e isso. E aquilo que Deus falou contigo. E esse fogo continua, né? Ardendo sobre o altar. Aleluia. Né? Isso é ser lenha, isso é alimentar com lenha. É colocar ali, renunciar em vez de fazer qualquer outra coisa. Tu vai, em casa vai fazer o quê? Se não tem ninguém, prega para as paredes, pega para o gato, pega para a galinha, prega para o espelho, Tem o prega Léo. para o filho, né? E diz para ele, olha, hoje foi assim, 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 assim. Vem cá que eu vou orar por ti, né? Vem cá que eu vou orar por ti. Então eu lembro que eu estava em casa esses dias, e daí eu falei pro meu pai, né? O Davi já está quase terminando a segunda leitura bíblica. Ele já está em Filemon. Daí ele falou, nossa, que legal. Ele falou, mas e a oração? Daí eu peguei e disse, é que daí eu deixei ele ler, e às vezes daí ele disse, terminei, né? E daí eu não estou orando na cabeça dele. Daí eu falei, às vezes eu oro. Aí eu falei assim, né? Por quê? Porque daí já veio, tipo assim, ó, lenha, ele precisa de cobertura, ele precisa de oração. Não é? Às vezes não é assim? Ó, se a gente querer chegar lá agora e pregar pro Davi, vocês acham que ele vai dar bola? Não vai, né? Então o que acontece? Nós vamos para a oração. Se tu chegar em casa e querer pregar para Dona Maria, tu acha que ela vai dar bola? Não dá às vezes, né? Às vezes não dá. E fica bravo, olha aí, ó. E daí? Com razão, né? Sim, sim. Mas tipo assim, ó, se tu lá dobrar o joelho, Adão, e falar para Deus, que a Dona Maria precisava ouvir essa palavra, será que é possível assim? Deus falou assim, e daí aquilo ali vai mexendo com ela. Mas tem que orar, não é só pregar, entendeu? Tem que orar pela família. Quando a gente ora pela família, a gente está colocando lenha para o fogo continuar ardendo sobre o altar. Amém. Vocês entendem? Aleluia. Se eu quiser conversar com meu filho sem orar por ele, às vezes não dá certo. Dá briga às vezes, né? Mas quando eu oro por ele, ele mesmo vem para mim. Vocês entendem? Se eu quero falar uma coisa para minha filha, às vezes ela não entende, ela acha que eu estou cobrando. Mas se eu oro por ela, ela mesma me diz, verdade, eu precisava tanto mudar isso. Como que eu faço para fazer isso? E daí as coisas acontecem. Eu estou acendendo, eu estou dando, fazendo com que Jesus. Deus! Quem que foi glorificado quando o Daniel entrou lá na cova dos leões? Deus. Entendeu? Ele deu, não sabia? Ele deu continuidade ali. Então, Aleluia. É muito legal que você entenda isso, que você foi escolhido. Quem foi escolhido para poder glorificar Deus lá na Babilônia? O Daniel. Só que para isso ele teve que renunciar, ele teve que ser lenha ali, né? Colocar lenha ali, né? Aleluia. E aí, graças a Deus, os leões, né? A boca dos leões foram fechadas ali e Deus foi glorificado, né? Aquele rei não conseguiu nem dormir, ficou incomodado uma noite inteira, porque fez uma coisa que não devia ter feito, né? Jogou um fiel dentro da cova dos leões, né? E aí, quando ele chega de manhã, surpresa! Né? O fiel não foi comido pelos leões, né? Glória a Ele Deus. permaneceu ali. Glória a Por Deus. quê? Porque ele tinha fogo, né? Então tem uma música que fala assim, fogo no altar, tem que ter fogo no altar, para queimar o holocausto, em nome de Jeová. Tem essa música aí? Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, para queimar o holocausto, em nome de Jeová. Um dia no Monte Carmelo, um fato sem igual se deu, entre o profeta Elias e os profetas de Baal. Vieram 450 contra Elias, mas o verdadeiro
ter fogo no altar. Contra Elias, mas o verdadeiro Deus, Elias conhecia. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Tem que quebrar. Vamos lá pra tua casa, vamos pra tua finança, vamos pra tua saúde, vamos pro teu marido, pra tua esposa, pro teu futuro. Pois era necessário ao verdadeiro Deus amar, e Deus te respondesse com fogo. O verdadeiro Deus, fogo no altar, fogo no altar, queimar o holocausto, em nome de Jeová. Fogo no altar, fogo no altar, fogo no intriga, Jesus, fogo nas casas, Deus dentro das ruas. Vem, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de uma forma toda silenciosa e poderosa. Talvez esteja viajando, por isso ele não pôde ouvir. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto, em nome de Jeová. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar. Fogo lá na tua casa, fogo de Deus, fogo do Espírito, purificando, prosperando, abençoando. Começou a orar, pedindo uma resposta, em nome de Jeová. Naquele mesmo instante, um milagre aconteceu. Elias pediu fogo e o fogo do céu desceu. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto, em nome de Jeová. Fogo no milagre, diga o nome de Jesus. Traz a tua presença gloriosa, acende a chama neste lugar, Senhor. Fortalece aqui teu nome, Senhor, transforma. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto, em nome de Jeová. Fogo no altar, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto, em nome de Jeová. Glória a Deus! Fogo. Vocês vão ter que alimentar o fogo, tá? Amém. Hoje acendeu um fogo aqui. Amém. Quantos creem? Amém. Acendeu, tô falando? Acendeu. Glória a Mas Deus. vocês vão ter que dar continuidade para não se apagar. Glória a Tá Deus. bom? Todo dia um pouco de coisa boa ali, um pouco de calmaria, um pouco de mansidão, de domínio próprio. E assim, Aleluia. tá bom? Vocês têm que dar fruto. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, estão aqui, Senhor, os teus filhos nessa noite. Nós viemos aqui por tua causa e queremos ouvir a tua voz de uma forma muito clara ao nosso coração sobre como, Senhor, fazer com que esse fogo, Deus, continue aceso sobre o altar. Acende mesmo, Senhor, de forma poderosa a vida da Alicia, Senhor. Tu conhece o coração dela, a necessidade. Ela foi uma escolhida, ela é uma escolhida, Senhor. E o Senhor nomeou ela para ela dar frutos. E Deus, ela está aqui neste lugar nessa noite. Ajuda ela, Senhor, de forma poderosa a glorificar o teu santo nome, dando
frutos, tendo tempo de intimidade com o Senhor e com os céus, meu Deus, de uma forma toda especial, Senhor, e fazer com que o fogo, Senhor, arda continuamente neste altar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que esses frutos venham permanecer. Espírito Santo, Tu conheces Adão, as suas necessidades, aquilo que ele precisa. Tu sabes, Senhor, daquilo que ele necessita, Deus. E quando o Espírito de Deus entra na vida de um homem, tudo se renova, tudo se transforma. E nós clamamos a Ti, Senhor, clamamos para que o Espírito Santo entre e restaure tudo. Restaure a mente, restaure o coração, restaure, Senhor, todas as coisas, Senhor. E dê a Ele coragem, força, ânimo, virtude, sabedoria. Dê a Ele poder, dê a Ele santidade e pureza. Fortaleça a sua fé, anime o seu coração, que Ele caminhe como um homem santo, como um grande homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo e da virtude. Que Ele alimente, Senhor, aquilo que começou dentro dele. Meu Deus, enche o coração da tua filha de fogo. Põe tuas mãos. Eu poder que no nome de Jesus a paz reine sobre o seu coração. O Senhor dê a ela vida e paz. Tire, Senhor, todo nível de pressão e opressão. Solte em nome de Jesus as amarras, as correntes. Nós declaramos a todas as cadeias caiam por terra agora. Seja livre pelo poder pelo nome de Jesus. A paz reine sobre o seu coração. Que ela continue, Senhor, colocando, Senhor, lenha, Senhor, na fogueira que o Senhor acendeu dentro dela. Põe tuas mãos poderosas, que o teu nome seja glorificado no seu lar, na sua casa, nos ambientes para onde ela for e frequentar. Tira o medo, tira a tristeza, Senhor, em nome de Jesus. As angústias que muitas vezes assolam o homem um dia, meu Deus, Ele repreende o mal. Abençoa, Senhor, a vida do Pietro, fortalece a sua fé no seu coração. Dá-lhe um crescimento gigante, Deus. Que ele cresça na graça, na sabedoria, no conhecimento de Deus. Que ele seja um homem virtuoso, um homem cheio do Espírito Santo, que faça a diferença no meio da sua parentela. Pai, que as pessoas possam perceber e ver, Senhor, o quanto Ele é escolhido e o quanto, Senhor, Ele faz diferença na vida de cada um deles. Que Ele tenha fogo aceso no seu lar, na sua casa, no judô, nos lugares onde ele for, na escola, em todos os ambientes, em nome de Jesus. Abençoa a pastora Bárbara, o pastor Juninho, Noah, meu Deus, o apóstolo, coloca as tuas mãos poderosas sobre a vida deles, que eles sejam esses sacerdotes, Senhor, que nunca permitam que o fogo se apague, mas em todos os dias eles acendam. Meu Deus, leva eles a terem tempo contigo, tempo de intimidade, onde eles possam continuar, Senhor, de uma forma toda especial e poderosa, Senhor, dando frutos, Senhor, frutos físicos, frutos espirituais, filhos espirituais, Senhor, e frutos da Lícia, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Que esse fogo nunca se apague. Amém, Jesus. Sabe, esse amor, aquele reconhecimento de quem sabe de onde Jesus nos tirou. Verdade. É verdade. Só quem sabe de onde Ele nos resgatou é grato e tem esse amor, esse fogo queimando no peito. Verdade, Deus. Que você nunca perca isso. Amém. Amém? Sim, Jesus. Tem dias difíceis, dias que dá vontade de desistir. Mas a gente tem que aprender a descansar dele, nunca desistir. Amém? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por esse culto, pela palavra, pela vida dos apóstolos, pela vida da apóstola. Sim, muito obrigada. Que essa palavra, Senhor, continue, Deus, ardendo no nosso coração, Pai. Que o Senhor continue falando conosco, Deus, no decorrer dessa semana, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, uma direção de Ti para a nossa vida, Pai. Não queremos andar pelas próprias pernas, sozinhos, errando, Senhor, mas queremos a Tua direção sobre a nossa vida. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito, É Deus. verdade. E pelos milagres que Aleluia, nós podemos já ver acontecendo. Pai. Aleluia. Eu creio, Eu Senhor. creio, Nós Senhor. cremos na nossa vitória, nós Aleluia. cremos, Senhor, Aleluia. que o Senhor já nos deu a vitória. Obrigado por esse culto, obrigado por esse povo, Senhor. Sim. Obrigado por essa igreja, Senhor. Amém. Nós somos Obrigado, gratos a Ti por tudo, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos levar aos nossos lares em paz e segurança. Que possamos descansar no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Aleluia!